Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, em nossos estudos sobre a ciência do Espiritismo, hoje que é dia 12 de dezembro de 2021, gostaríamos de convidar os nossos companheiros para estudo e reflexão de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a partir da questão 907, e o tema de hoje é domínio das paixões, controle das paixões, autodomínio das paixões. E gostaríamos de abrir um breve parêntese para esclarecer que se você tem problema de perturbação espiritual, problema de obsessão, pode ser uma obsessão, você tem angústia, tem momentos de tristeza e tem aqueles sintomas que a psiquiatria chama de bipolaridade, ou seja, ora você está muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, mas de repente você muda. De repente você fica violento, agressivo, e se chama obsessão. E a psiquiatria, os psiquiatras que não estudam o espiritismo, aí classificam de bipolaridade, quer dizer, criatura que manifesta os dois polos, o polo da alegria, como nós dissemos, de bem com a vida, e de repente muda para outra polaridade. E dizem até que esse problema é cerebral, mas o cérebro nada tem a ver com esse problema, porque todos os problemas espirituais eles não têm foco. O foco, a origem, não é o cérebro e nem tampouco nenhuma parte, nenhuma local do corpo humano, mas é da alma, é o espírito, a alma que está perturbada, depressiva, angustiada, com os problemas da vida, e por trás sempre existe o acréscimo das influências de espírito doente, com quem você se afina, porque está naquele estado de espírito negativo, aí atrai entidades espirituais da mesma forma que estão pensando, vibrando e sentindo negativamente como você. Qual é o remédio para isto? Já que o problema não é no cérebro, nem é no corpo, o problema é na alma, é no espírito. O tratamento você pode fazer através de reuniões espíritas. Usar ou procurar a medicina do espiritismo, que o espiritismo tem uma medicina própria, especializada para o tratamento das moléstias obsessivas, das moléstias espirituais, das depressões, das angústias, das amarguras, das tristezas profundas. Chama-se o quê? A obsessão, que se manifesta nessa forma de depressão e seus contingentes. É um problema espiritual na sua alma. E também gostaríamos de acrescentar que essas obsessões podem também surgir, que o médico chama de depressão,
pode surgir de problemas materiais, separação no casamento, perda de ente querido de qualquer forma, perda da saúde, isolamento pela família quando se trata de um paciente velho, idoso, perda financeira, qualquer perda pode gerar, ou seja, é janela aberta para a depressão, mas sempre por trás da depressão e dos seus contingentes existem as influências dos espíritos doentes, de almas desencarnadas, almas doentes, que vêm gerar esse tipo de depressão, esse tipo de problemas. Aí procure a medicina do espiritismo, assistir reuniões espíritas, fazer um tratamento no centro espírita mais próximo do seu bairro. Paralelamente às reuniões, você pode criar o hábito de toda noite ler o Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer mensagem do Espiritismo. Depois, crie o hábito de fazer preces a Deus e aos espíritos do bem, em seu favor próprio e em favor dos espíritos que estão lhe causando a moléstia, o problema, a depressão, o desequilíbrio. Experimente esta terapia, que é a terapia do espiritismo. Pode também tomar passes nas reuniões espíritas, porque o passe é calmante e afasta as influências dos espíritos e substitui o fluido doente que o espírito sofredor está transmitindo para você. Aí o fluido do passe substitui o fluido negativo que você está com ele. Tudo isso faz parte da terapia do espiritismo, da medicina espírita, que é sempre apoiada e de mãos dadas com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando sempre que a prece a Deus, a prece aos bons espíritos e o bom hábito da leitura do Evangelho na dormida é uma boa terapia. É apenas uma sugestão para reflexão. E fechamos o parêntese e voltamos para o Livro dos Espíritos, que hoje o tema é as paixões. E Kardec, na questão 907, pergunta aos espíritos superiores: já que o princípio das paixões está na natureza, quer dizer, não está fora da natureza, as paixões, será esse princípio mal em si mesmo, as paixões? E o espírito superior responde: não. A paixão está no excesso, acrescentado à vontade, quer dizer, as paixões, elas estão nos abusos dela, usando a vontade para explorar as paixões. Aí sempre tem uma resposta, uma consequência, que é a geração de doenças, enfermidades físicas e morais, doenças físicas e morais, porque todo excesso, todo abuso das paixões podem gerar doenças, pode gerar enfermidade na alma e no corpo, pois o princípio, segundo o Espírito aqui, foi dado ao homem para o bem, quer dizer, o princípio das paixões é para ser usado para o bem, e as paixões podem levar o homem a realizar grandes eventos, grandes coisas. É o abuso que das paixões se faz, que causa o mal do homem, o abuso das paixões. E Allan Kardec, então, na questão seguinte, ou seja, na questão 908, Kardec volta a perguntar como definir o limite
estabelecer o limite, onde as paixões deixam de ser boas ou mais. Como é que se pode estabelecer o limite? Como é? E o Espírito vai esclarecer? Ele responde: as paixões são como um cavalo que é útil quando é bem dirigido. Mas esse cavalo se torna perigoso quando é ele quem dirige a criatura. Reconhecei, diz aqui o Espírito, portanto, que uma paixão se torna maléfica desde o momento em que deixais de poder governá-la, dominá-la, e quando tem como resultado um prejuízo qualquer. Claro que é um prejuízo para a própria pessoa, em termos de doença, de enfermidades, de desequilíbrios mentais, de problema de obsessão, de depressão e outros tipos de problemas semelhantes para vós, quer dizer, para nós e para as criaturas que nos rodeiam. É aí onde está o mal. E Allan Kardec, então, aproveita e faz um comentário de rodapé. Diz Kardec: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem. Olha o poder delas. E ajudam o homem na realização dos desígnios de Deus, da providência divina. Mas, se em vez de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai nos abusos, e a mesma força das paixões que, na mão do homem, poderia fazer o bem, recai sobre o homem e o esmaga, porque o homem está abusando de uma das grandes forças da natureza que Deus lhe deu para elevação, para progresso. E Kardec continua: ora, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, visto que repousa numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, é a exageração, o abuso de uma necessidade ou de um sentimento. A paixão, está no abuso, no excesso e não na causa. E este abuso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer para si e para os outros. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta o homem da natureza espiritual e afasta o homem de Deus. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Este é o comentário de Allan Kardec, aqui no estudo de hoje sobre as paixões. E nós, então, retornaremos com esse mesmo estudo no próximo programa, já que nós estamos em cima da hora do nosso programa. Muita paz para todos e voltamos a sugerir: você tem problema de obsessão, está perturbado, com vontade de se matar, de se suicidar, agressivo, perdendo a razão, recorra ao tratamento espiritual no Centro Espírita, onde se estuda as obras de Allan Kardec, mais próximo do seu bairro. Muita paz para todos.